A exigência subiu de vez e a briga do Internacional agora, neste momento, se torna criar distância de uma tragédia que poderia ser muito maior. O Z4, a zona de rebaixamento. A vitória do Bahia ontem à noite, aliás, a goleada do Bahia contra o Corinthians liga um sinal de alerta enorme no estádio Beira-Rio. Eu vou trazer as contas que o Inter precisa fazer para não acabar na zona de rebaixamento e para não criar, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de tragédia no estádio Beira-Rio. Todos os detalhes e projeções que você precisa saber e ficar atento, contra quem você precisa torcer, quem você precisa secar, quem você precisa torcer a favor. Eu vou te trazer tudo isso com maiores detalhes nesse vídeo a partir de agora. Mas a exigência aumentou para o Inter não ser rebaixado. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E de fato, o caldo engrossou. Ontem o Bahia não só venceu, como goleou o Corinthians fora de casa e o pior aconteceu. O Bahia não só saiu do Z4, como deixou o Inter hoje com uma diferença de 2 pontos para a zona do rebaixamento, restando 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu vou trazer toda a projeção das últimas rodadas, contra quem você precisa torcer, quantos pontos o Inter precisa fazer para escapar do rebaixamento e todos esses detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Compartilha esse vídeo com amigos, familiares, grupo de colorados, namorado, namorada, periquito, passarinho, que seja, cachorro, gato. Bota todo mundo na frente da tela para assistir esse vídeo, porque é muito importante. A gente vai trazer a pontuação que o Inter precisa fazer para escapar do Z4. De fato, aquilo que a gente não projetava se tornou a realidade do Internacional, a briga contra a zona de rebaixamento, e a gente vai falar mais sobre isso. Então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com. Tem emoção agora nessa reta final para Z4 e para título G4, então vai lá em KTO.com, aposta nos jogos que tu quer apostar e dá uma brincada. Usando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje, inclusive, nesse sabadão, tem Atlético Paranaense e Vasco lá em Curitiba, Fluminense e Curitiba lá no Rio de Janeiro, e tem o Juventude, daqui a pouco, 5 horas da tarde, Ceará e Juventude, o papo precisando de uma vitória para voltar para a elite, para voltar para a Série A do futebol brasileiro. Tá certo, rapaziada? Bom, vamos lá. Essa vitória do Bahia ontem, rapaziada, aumentou a projeção em pontos que os times precisam fazer para não serem rebaixados. Vocês já estão vendo na tela, nesse momento, a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter é 13º colocado, 43 pontos, o Santos atrás, 42. O Bahia, que já jogou a 35ª rodada, essa rodada que o Inter vai jogar agora no final de semana, tem 41 pontos, com a vitória de ontem saiu do Z4 ao 15º, e aí tem com a mesma pontuação do Bahia o Vasco, 16º, que ainda joga na rodada, e o Cruzeiro, primeiro time dentro do Z4, também 41 pontos. Ou seja, hoje o Internacional está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem chance de entrar no Z4 nessa rodada. Obviamente o Inter ainda joga, então se o Inter acabar empatando, já acaba com essa chance pelo número de vitórias que tem de diferença, por exemplo, para o Cruzeiro, que tem 10 vitórias contra 11 do Internacional. Mas vai ter que fazer a sua parte, e talvez até seja isso que esteja preocupando a muitos, porque o Inter não tem feito a sua parte, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui em pontos também é a projeção. Quantos pontos cada equipe que está brigando contra o Z4 deve fazer até o final do campeonato. E a gente vai tirar como régua o Bahia, porque o Bahia era o primeiro time no início da rodada dentro do Z4. Já jogou a rodada, restam as outras equipes ali brigando pelo Z4. Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter, Corinthians, Fortaleza, que estão a 1 ponto do Internacional com 44, também jogarem. E aí a gente vai ter essa noção. Vamos lá, tá? Com a vitória do Bahia, a necessidade das equipes para escaparem do rebaixamento, pela projeção atual, virou de fazer 46 pontos. Então, pela projeção atual, quem fizer 46 pontos não cai.
Essa projeção de 46 pontos só muda caso o Bahia, nas últimas 3 rodadas, seguir pontuando, seguir vencendo. Aí a projeção vai aumentar. Por que eu tô tirando o Bahia como régua? Porque o Bahia, desses times, é o pior aproveitamento. Aí vocês vão dizer, tá, mas o Lucas, o Bahia é o pior aproveitamento, mas tá fora do Z4. Sim, ele tá fora do Z4 porque ele já jogou essa rodada. Os outros clubes ainda não jogaram. Cruzeiro, Vasco, Inter, Santos. Por isso o aproveitamento do Bahia ainda é o pior dentre esses. Tem que aguardar a rodada terminar. Mas a situação de momento é a seguinte. Ontem o Bahia venceu por 5-1 o Corinthians, saiu, como eu disse, do Z4. E como eu destaquei, hoje a projeção é de que, com 46 pontos, o time não será rebaixado para a Série B. Ou seja, o Inter tem 43, precisaria de uma vitória, 3 pontos, para chegar em 46. Ou, desses 4 jogos, ter 13 empates, pelo menos, mas aí teria que aguardar também e secar sempre o Bahia para não seguir vencendo e a projeção seguir de 46 pontos, tá? O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, que estão abaixo do Inter, além do Santos, precisariam de 5 pontos. Eles têm 41, Cruzeiro, Vasco e Bahia. O Santos tem 42, precisaria fazer 4 pontos nos últimos jogos. Então, assim, a tendência é que a briga fique entre Cruzeiro, Vasco e Bahia. Mas hoje a gente não pode descartar que o Inter tá 2 pontos do Z4. Então o Inter vai ter que secar esses times que estão atrás dele. Cruzeiro, Vasco, Bahia e agora o Santos também, que tem 42 e tá atrás do Internacional, tá? Eu vou passar aqui os próximos jogos dos times que o Inter tem que estar atento, que são os times que estão nessa briga com o Internacional. Os próximos jogos do Cruzeiro, primeiro time dentro do Z4. O Goiás, na segunda-feira, fora de casa, dentro dessa 35ª rodada. Depois pega o Atlético Paranaense em casa, no Mineirão. Depois pega o Botafogo fora. E fecha o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras em casa. A tabela do Cruzeiro é bem difícil. A tabela do Vasco tem Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora de casa, Bragantino em casa. A tabela do Vasco também é bem complicada. A tabela do Bahia, que já jogou nessa rodada, então tem 3 jogos ainda a serem completados. São Paulo em casa, América fora e Atlético em casa. A tabela do Bahia não é tão ruim assim, porque pega São Paulo e Galo, que são os times mais difíceis, dentro de casa, e o América já rebaixado fora. O Santos pega o Botafogo fora, o Fluminense em casa, o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa. A tabela do Santos é complicada. A tabela do Inter tem o Bragantino agora domingo amanhã, em casa, no Beira-Rio. Cuiabá fora, Corinthians fora, Botafogo em casa. O Corinthians tem 3 rodadas, já jogou a 35ª e perdeu ontem por 5-1 em casa contra o Bahia. Tem Vasco fora, Inter em casa, Coritiba fora. E o Fortaleza tem Palmeiras em casa, Bragantino fora, Goiás em casa e Santos fora. A briga, de fato, será grande nessas últimas rodadas e a gente sabe, a projeção que o Inter tem hoje é de chegar aos 46 pontos para se livrar de Z4 e confirmar também vaga na Sul-Americana, que é muito importante. 15º e 16º não pegam nem vaga para a Sula, então o Inter tem que ficar ali em 14º ou 13º, onde está hoje, e claro, não correr esse risco besta de rebaixamento, mas infelizmente hoje é a realidade, porque o Inter, a gente não pode brigar com esse fato, está a 2 pontos do Z4, tá certo? Qual o teu entendimento? Qual o teu sentimento nesse momento? Amanhã virou decisão do Beira-Rio. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.